nos afaste de todo mal. Que o Senhor abençoe também a vida do pastor. Dois destinos eternos. Esse é o tema de hoje. Bia, você pode fazer a projeção daquela figura para mim? Dos estudos? Só para o pessoal se identificar. Aí. Ok. Volta um. Mais um. Aí. Só para identificarmos. Nós estamos nesse período aqui, período da igreja. Estamos aguardando o iminente arrebatamento. Lembrando que ele é iminente. Não tem nada faltando para acontecer. Tá? Então estamos diante da iminência do arrebatamento. Aí tem-se início o período da tribulação, que nós já temos estudado e visto em detalhes. Em Mateus 25, ele está trabalhando o momento da segunda vinda, aqui no final da tribulação, já que adentrando o quadro aqui. A segunda vinda. Logo após a batalha do Armagedon aqui. Então, enquanto está ocorrendo a batalha do Armagedon aqui, as bodas do Cordeiro com a igreja aqui em cima. A segunda vinda de Cristo com a igreja para estabelecer o reino milenar terreno. É nesse momento que nós nos encontramos. Pode ver o nosso texto, Bia? Mateus 25, 31. Então, a segunda vinda de Jesus também será tempo de um acerto de contas com gentios. Estivemos vendo a parábola das 10 virgens, que trata da questão de Israel. A parábola dos talentos, que trata também da questão de Israel. Esse texto ele vai trabalhar com os gentios, os não-judeus, outras raças, com a finalidade de determinar o quê? A participação dos gentios no reino ou não. É isso que os textos estão tratando. Sendo assim, o clímax do estabelecimento do reino, que foi adiado, lembra que nós estudamos o livro de Mateus, na sequência, vimos a rejeição da nação de Israel, então houve uma adiação do reino, e em função dessa rejeição, na primeira vinda, o reino será estabelecido na segunda vinda agora. 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 2. E todas as nações, observe bem, nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Vamos primeiro até aqui. A gloriosa segunda vinda do Messias, Jesus, será seguida de uma reunião das nações diante dele para julgamento. Põe no 31. Então, o Senhor vem na sua majestade como rei para estabelecer o reino, os anjos com ele, então vai se assentar no trono da glória para um julgamento, ok? 2, 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Então esse julgamento
acontece na segunda vinda à terra. Por que eu digo a terra? Para nós não confundirmos com a vinda dele nas nuvens. A vinda do Senhor Jesus nas nuvens é para a igreja, para o encontro do Senhor nos ares, está falando do arrebatamento. A segunda vinda para a nação de Israel é na terra. Lembrando que as promessas para Israel são de alianças terrenas. A aliança abraâmica prometeu o quê? Uma terra, que é a Palestina, uma nação, que é a nação de Israel, um rei, que é o filho de Davi, e bênção, aonde essa nação vai ser cabeça das nações, e não cauda, e só vai estar em cima e não embaixo. Então ela vai ser bênção sobre as demais nações da terra. Ok? Isso está profetizado no Antigo Testamento, em vários textos, mas vamos dar uma olhada em um deles. Joel, capítulo 3, versículo 1. Joel 3, 1. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Por que mudar? Tem uma promessa, mas eles vêm caminhando o quê? Em pecado, sendo infiéis. Então, existe uma promessa para ser cumprida, mas neste momento que eles estão passando lá atrás, eles estão infiéis. Então essa promessa está sendo adiada para a hora final, como estamos vendo. Verso 2. Congregarei todas as nações, olha as nações aqui. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Lembra que nós vimos a batalha do Armagedon? Os exércitos das nações reunidos no vale, tá? E ali entrarei em juízo contra elas, contra as nações, por causa do meu povo e da minha herança, por causa das promessas que ele fez. Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, as nações espalharam as nações de Israel entre os povos. Hoje você vê judeu em várias partes do mundo. E ele não deixa de ser judeu em qualquer lugar do mundo. No Brasil ele é judeu brasileiro, nos Estados Unidos é judeu americano, mas sempre judeu, que estão espalhados. Ok? Repartindo a minha terra entre si. Por que minha terra? Porque o pacto palestínico promete o quê? Desde o rio Eufrates até o rio do Egito, que é a Palestina inteira. A promessa do reino terrestre é a Palestina inteira. Muito bem. Isso está profetizado lá atrás, no Antigo Testamento. Então, após o ajuntamento e julgamento de Israel, nós vimos isso no capítulo 24, que Deus manda os anjos ajuntar todo o povo de Israel. Após esse ajuntamento e o julgamento que vimos no capítulo 25 de Israel, esse julgamento se desenrola onde? Na terra, aí já com as nações. Quanto àqueles que entrarão na posse do reino terreno milenar messiânico, e não após a terra ser consumida pelo fogo. Por que eu estou falando isso? Porque grande parte dos teólogos, eles interpretam esse texto do julgamento das nações como juízo final. E não é o mesmo evento. Vamos visualizar um pouco disso e vemos que não há razão para tanto. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, reino milenar, Satanás será solto da sua prisão, no final do milênio. Versículo 8. E sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. 9.
Marcharão então pela superfície da terra, sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou a terra. Terminou aqui o mundo. Foi tudo consumido. Tá? Versículo 11. Vi um grande trono branco. Depois que acabar este mundo, vai ser o juízo final. Vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu. Por que fugiram? Porque acabou. E não se achou lugar para eles. Então aqui nós estamos vendo, esse texto está falando o quê? Juízo final. O texto que nós estamos estudando hoje é julgamento das nações, não é juízo final. São eventos diferentes. Nós temos que diferenciar julgamento das nações e trono branco. Tá? Para isso nós temos que visualizar o lugar do julgamento. Já que é na terra, ele fala no vale de Josafá. Só que você não tem textos bíblicos claros indicando o vale de Josafá. Não tem como você identificar o vale de Josafá geograficamente, é aqui. Não tem esse ponto. Tá? Então, o que é esse vale de Josafá? Nós sabemos do vale do Armagedon, que alguns definem que o Josafá é ali. Mas, existe um outro aspecto profético que tem que ser levado em conta para bom entendimento disso. Então nós temos uma informação adicional em Zacarias capítulo 14, verso 4. Naquele dia, está falando da profecia, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Então, na segunda vinda de Jesus na terra, ele virá onde? Nós temos o local, sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Haverá um vale muito grande. Não existe o vale hoje. Haverá. Vocês estão compreendendo? Por quê? Porque Jesus vai pisar no monte e o monte vai se abrir e vai abrir uma lacuna naquele meio, um vale. Tá? Metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Então esse vale vai passar a existir nesse momento. Ok? Então esse vale ainda não existe hoje, mas aparecerá na segunda vinda. E por que então a utilização do nome Vale de Josafá? Porque o nome Josafá significa Jeová julga, que é o que está acontecendo ali, o julgamento de Deus. Tá? É o vale do julgamento de Deus. Então esse é um forte indício que ocorrerá tal juízo das nações ali. Tá? Outra coisa importante, o julgamento que nós estamos vendo é julgamento de vivos e não de mortos. Ele não está julgando mortos, ele está julgando vivos, para ver quem vai entrar no reino. Já no trono branco, ele está julgando o quê? Mortos. Ele não está julgando vivos lá. Vamos dar uma olhada nisso. Deixa eu abrir aqui, que eu não citei esse texto. Apocalipse 20. Eu já pego o texto aqui. Versículo 12. Vi também os mortos. Estão vendo? Esse julgamento é de mortos. O julgamento do outro é de vivos. O julgamento do outro é de nações. O julgamento aqui é de indivíduos mortos.
os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o livro, outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras. Que obras? Mas estão lá para ir para o inferno, conforme que se achava escrito nos livros. 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras, mas que não glorificaram a Deus. 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui é o juízo final. O texto de Mateus 25 é julgamento das nações. Tem uma lacuna de 1000 anos entre um julgamento e outro. O julgamento das nações é para dar início ao reino milenar. O juízo final é após o reino milenar, no término. Então tem 1000 anos de diferença entre um e outro. Ok? Tal julgamento, então, em Mateus 25, é de vivos e não de mortos, que foram vivificados e julgados no juízo final. Além do que a palavra, aí em Mateus 25, nações, ou etnos, onde vem etnia, deve ser traduzida como nações ou como gentios. Então, ambas as traduções são usadas, tá? Nações ou gentios. Assim sendo, será um julgamento de gentios vivos na segunda vinda. Vamos voltar no 31 de novo. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mas nós vimos nos outros textos que ele desce sobre o Monte das Oliveiras, que um vale se abre, é no término da batalha do Armagedon, as nações são postas neste vale de Josafá, e ali inicia-se o julgamento. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. São nações, são exércitos, são vivos. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. 34. Do 34 ao 40, as ovelhas, por crerem no Messias, os que estão à direita, e exercitarem fé viva para com as testemunhas do Evangelho do Reino. Vamos começar a entender isso aqui. O Senhor vai estar julgando. Nesse julgamento ele vai considerar uns ovelhas e outros cabritos. Aí eu pergunto para vocês, João 10 não fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor? Sim. Não fala da ovelha perdida? Fala. O que é uma ovelha perdida, meus irmãos? Uma ovelha perdida é aquela pessoa que foi escolhida antes da fundação do mundo. Não, ela não chegou nem a extraviar, ela não foi encontrada ainda, está sendo encontrada. Nasce. A pessoa nasce sem Deus. Ela precisa, num certo momento, ser encontrada. A fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra. E as ovelhas ouvem o quê? A voz do pastor, a palavra. É assim que elas são encontradas. Estão percebendo? Muito bem. Conforme Apocalipse, Deus, nesse período da tribulação que nós estamos falando, ele vai selar um remanescente fiel de Israel, logo no início da tribulação. É importante nós vermos isso, para identificar os acontecimentos. Apocalipse 7,
verso 4. Então ouvi o número do que foram selados, e era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 12.000 de cada tribo, são 12 tribos, 144.000. Versículo 9. Depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas nações, tribos, povos e línguas. Os gentios. Os gentios que estão se convertendo com o evangelho do reino pregado pelas 144.000 testemunhas durante o período da tribulação. Em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? 14. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes, as suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se converteram com a pregação do evangelho do reino durante o período da tribulação. Vai ter conversão durante a período da tribulação? Muita. E esse texto está tratando só da conversão dos gentios, dos não-judeus. Só que os pregadores são 144.000. O que tem a ver isso com o nosso texto? Vamos seguir um pouquinho mais a leitura, eu vou fazer a conexão disso. Volta no 25 lá para mim, Bia. 25, 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. 6. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. 37. Então perguntarão os justos. Quem? Justos. Os que creram, os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? 8. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? 9. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40. O rei, Jesus, o Messias, respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem são os pequeninos irmãos? Os 144.000 judeus, pregadores do evangelho do reino, que ao evangelizar esses gentios se converteram, nasceram de novo. E o que estava acontecendo dentro desse período, gente? A marca da besta. E quem não tinha a marca da besta, não tinha como comprar, não tinha como vender, não tinha recursos de sobrevivência. Então, o que aconteceu? Cada vez que um desses gentios convertidos socorreu um desses pregadores, é como se estivesse socorrendo ao Senhor Jesus. É que o texto está falando. Estão percebendo? É isso que o texto está explicando. Vamos seguir mais um pouco. Então as ovelhas são o quê? O fruto do ministério dos irmãos. Que irmãos? De Jesus, judeus. São as testemunhas do evangelho do reino na tribulação. Por que evangelho do reino? Vamos lá. Mateus 24, 14.
e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, Mateus 24 está narrando o quê? Tribulação. Durante o período da tribulação, quem vai pregar o evangelho do reino? Os 144 mil, conforme Apocalipse 7. Só que eles vão precisar serem protegidos. E quem vai proteger? O próprio povo que vai se convertendo. Estão entendendo o que está acontecendo, o desenrolar das coisas? E por que evangelho do reino e não o evangelho da salvação em Jesus que nós pregamos hoje? Porque para a igreja está prometido o quê? Uma pátria celeste. Para Israel está prometido o quê? Uma pátria terrestre. Pacto abraâmico, pacto palestínico, pacto davídico e nova aliança. Tudo com Israel, com referência ao reino terreno messiânico. O evangelho deste reino é que estará sendo pregado. Então, o que vai ser pregado durante o período da tribulação? A mesma coisa que João Batista pregou na vinda de Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vocês podem ver que essa pregação não é utilizada nas cartas das igrejas. Porque a promessa do reino é para Israel, não é para a igreja. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, as ovelhas creram. Portanto, esse julgamento deve determinar a condição espiritual dos réus, que são ou ovelhas à direita ou cabritos à esquerda. Esse evangelho do reino exigia o que da parte deles? Fé pessoal. Exigia o que da parte deles? Um novo nascimento. E como se verificava isso na vida deles? Através das obras que eles produziam. Porque através dessas obras eles demonstravam que uma fé viva, por meio de obras ativas de compaixão e de auxílio aos pregadores. Existe uma falsa impressão de aqui que eles estão sendo salvos pelas obras, mas não estão. Não estão porque o texto chama ele de justos, justificados pelo sangue. Afirma que eles são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E indica que a salvação está totalmente ligada a esse ato de fé. Então, o que estava acontecendo? Os pregadores, os 144 mil, precisavam sobreviver. As nações, então, estavam sendo julgadas com base no quê? Na aceitação da mensagem do Evangelho do Reino. Mas a mensagem sempre espera o quê? Uma resposta pessoal. Uma resposta pessoal de fé e de novo nascimento. Não tem um texto do Antigo Testamento que fala assim, bendita a nação que teme o Senhor? Tem. Agora, nesse período da tribulação, não será que as nações vão estar caminhando porque o Brasil está caminhando? E os países que já estão com a esquerda implantada já estão lá? Proibindo Bíblia, ensinamento bíblico nas escolas, proibindo a prática da fé. Vocês não acham que isso vai estar avançado lá? Isso é uma prática do quê? Das nações, dos governos. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu estou na empresa, eu evangelizo. Eu estou na lanchonete, eu evangelizo. Aonde eu estiver, eu evangelizo. Hoje, nos Estados Unidos, já é proibido. Se você for falar para um colega de serviço, você pode se dar mal. Você já não pode citar a questão religiosa nas escolas.
E é o país que fala que tem que ter liberdade, né? Aí que veja como são as coisas. E a coisa vai caminhar de mal a pior, vai piorar. Isso é só uma amostra. Tá? Vamos ver. A palavra que nós temos lido aí mostra que nenhum incrédulo entrará no milênio, que são os cabritos. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Perceba, a separação vai ser feita lá na frente. Por enquanto está misturado, trigo e joio. Se você olhar o trigo e o joio, são idênticos. Você só vai ver a diferença na hora que eu espremer. O de trigo vai ter a semente. O de joio é oco, não tem nada dentro. Mas você olha um, olha outro, são iguais. E o Senhor diz que é Ele que vai fazer essa separação. Um texto que normalmente é distorcido nesse assunto, é em Mateus mesmo, capítulo 3, deixa eu só ver o versículo aqui. 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, João Batista está falando, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Está falando de Jesus. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. No meio pentecostal, eles falam que o batismo de fogo é o batismo do Espírito Santo, onde eles falam em línguas. Só que não é isso que o texto está falando. Olha o versículo 12. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará, olha o batismo de fogo aqui, a palha em fogo inextinguível, que acabamos de ler no outro texto. O interessante é que em Atos, no Pentecostes, quando o Senhor faz o derramamento do Espírito Santo, deixa eu mostrar isso para vocês. Atos capítulo 1, acho que é versículo 5, deixa eu ver aqui. 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós, está falando para os discípulos, sereis batizados com Espírito Santo. Onde está o resto do texto do Mateus 3? Ou com fogo? Ou com fogo é na segunda vinda. O do Espírito Santo em Pentecostes ele já deu a primeira amostra. Ok? Então, não podemos confundir as coisas, porque fogo na Bíblia, de forma geral, representa julgamento. Tanto que os olhos de Jesus são apresentados após a ressurreição, lá nos céus, com olhos de fogo, que ele tem discernimento, ele discerne, ok? Ele julga. Volta no Mateus capítulo 13, nós lemos o 30, né? O 47. Mateus 13, 47. O reino dos céus, que é do que nós estamos falando, é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, vamos lembrar que mar, simbolicamente, profeticamente é apresentado nas Escrituras como nações, recolhe peixes de toda espécie. 48. E quando já está cheia,
os pescadores arrastam-na para a praia e assentados escolhem o quê? Os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Separa peixe bom de peixe ruim, ovelha de cabrito, trigo de joio. Estão percebendo a separação? 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Ok? Então aqui nós estamos tendo entendimento o quê? As ovelhas estão sendo recompensadas por quê? Porque elas creram no Evangelho do Reino, no Messias que havia de vir para implantar o reino. Nasceram de novo e socorreram os pregadores do Evangelho do Reino. Sem desejo de recompensa, com risco de vida e com amor sacrificial. Por que sem desejo de recompensa? Quando o Senhor falou para eles, olha, quando vocês fizerem isso, a mim o fizestes. Eles ignoravam isso. Mas como foi que nós fizemos isso? Estão entendendo? Eles não fizeram isso a buscar a salvação. Eles fizeram isso porque são salvos. Eles não usaram isso como meio de salvação. Eles fizeram isso porque era a fé de vida deles. A compaixão, a misericórdia faz parte do amor cristão. E não é meio. Por isso existe uma recompensa. Vocês vão entrar. Outra coisa. Lembra da Jericó? Rabi, a prostituta. Ela protegeu os espias. Ela teve fé que o Senhor ia destruir aquela cidade e que ela precisava salvar ela e sua família. Então teve fé e manifestou isso em como? Em obras. Protegeu os espias, assim como eles estavam protegendo os pregadores. Assim essas nações creem nos mensageiros e os tratam com gentileza. Então a graça os cobre porque eles creram. Foi o que Raabe fez. Ela protegeu, foi guardada. Um dos judeus tomou-a como esposa e ela veio ser da linhagem de Jesus, Raabe. Tá? Então, esse grupo de gentios, levado ao reino, estão cumprindo o quê? As profecias. Que profecias? Está no Antigo Testamento isso? Tá, vamos lá. Daniel 7, versículo 13. 7 e 13. 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Lembra que esse título Jesus é o que mais gostava de usar para si próprio? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Está falando do reino milenar já aqui. E das nações, dos gentios. O seu domínio é domínio eterno. Que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Está falando do reino milenar. Ok? Daniel. Lá atrás, 740 anos antes de Jesus nascer. Tá? Isaías, capítulo 55, versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Está falando de Jesus aqui, do Messias. 5. Eis que chamarás
a uma nação que não conheces, está falando em nações estrangeiras, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, está falando dos gentios que se convertem, por amor do Senhor, teu Deus, do Santo de Israel, porque este te glorificou. Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Está falando do Monte Sião. Tá? 2. Irão muitas nações, as nações aqui, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. 3. Ele, Jesus, julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Lembra que nós estudamos a semana passada, no domingo, sobre o aspecto da paz do reino? Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quem? Então isso estava profetizado, vai se cumprir. Então não é uma profecia só do Novo Testamento, também é do Antigo. Ok? Terceiro aspecto. Mateus, capítulo 25, versículo 41 ao 46. Agora nós vamos ver a questão dos bodes, vimos das ovelhas. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tem alguém no inferno hoje? Não. Porque primeiro, quem vai para lá? Apocalipse 20 fala que é o anticristo, o falso profeta primeiro. Depois o diabo e seus anjos, para depois ter o trono branco e o julgamento dos demais. 42. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim deixastes fazer. Vocês estão percebendo que aqui nós estamos diante de uma seguinte situação? Lembra do texto de Lázaro o rico? O Lázaro, na calçada, doente, com fome, com sede, e o rico ignorou Lázaro. O rico, ele não chutou Lázaro. O rico não cuspiu no Lázaro. O rico, ele simplesmente ignorou. A omissão também é pecado, sabia disso? E aqui ele está falando que estes cabritos, eles ignoraram, primeiro, a mensagem desses pregadores. Ignoraram os pregadores. É exatamente o caminho inverso do outro, das ovelhas. Estão vendo? Os bodes rejeitaram a mensagem do Senhor e foram destinados ao tormento eterno. Diante disso, nós chegamos diante de dois destinos eternos. Dois.
O castigo eterno para aqueles que rejeitaram a Cristo. E essa rejeição pode ter sido desde o começo do mundo, onde começaram rejeitando o descendente da mulher, as profecias a respeito do Messias que viria. Ou nós, nos nossos tempos, que rejeitamos o Messias que já esteve aqui e que virá. Isaías 13:9 coloca um juízo sobre esse grupo. Fora os textos que nós já lemos hoje. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, os impenitentes, os incrédulos, os ímpios. Esse é um destino. Outro destino é aqueles que alcançam a vida eterna, porque creram em Cristo. A igreja será corregente nesse reino. Por que corregente? A igreja não é a noiva? É a noiva. Jesus não é o noivo? É o noivo. Jesus vem buscar a noiva onde? No arrebatamento, nas nuvens. E leva para os céus, para a casa do Pai, para quê? Para um casamento. Quando ele casa e volta para a casa da noiva, na segunda vinda, ele volta com uma esposa. E quando ele volta com essa esposa, ele volta o quê? Como rei, vai implantar o reino na terra. E a esposa como o quê? Rainha. Se o rei vai reinar, a rainha é corregente. A igreja é corregente de Cristo no reino milenar. Agora, vamos imaginar um reino justo. Tudo perfeito. Nós, num corpo glorificado, sem pecado, ajudando a organizar esse reino. Para tudo andar em absoluta ordem. Já pensou os pecadores que lá nascerem? A rebeldia que vai gerar neles? Coloca aqui nessa rua 30 por hora. Passou a 40, está autuado. Né? Ah, vai ter que... Está aqui, multa. Ah, preso. Ah, não escapa nada. Reino milenar. Vamos ver um pouquinho disso. Apocalipse 2:26. Uma promessa para a igreja. Ao vencedor, está falando da igreja aqui, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Lá no reino. Ser fiel aqui, ser zeloso aqui, dedicado aqui, vai dar autoridade lá. Aqui é uma vida passageira, lá é eterno. Onde estão nossas prioridades hoje? O Senhor Jesus governará do trono de Davi em Jerusalém, pacto davídico. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Já estamos terminando, gente. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse, está falando do nascimento de Jesus: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Que ela é avisada que está grávida, fala que ela vai dar à luz, e vai ser um menino, e o nome é Jesus. Tá? 2. Este será grande e chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará
o quê? O trono de Davi, seu pai. Pacto davídico. Pacto davídico lá em 2 Samuel, lá na história, em princípio da história de Israel. É prometido. E aqui está confirmado. Ele é da tribo de Judá, como Davi, descendente de Davi. Certo? 33. Ele reinará, está vendo aí o reino milenar que eu estou falando? Para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Está vendo? Está tudo dito, gente. Agora, o pessoal fala que o reino milenar não tem quase base para isso. Gente, eu só falei alguns textos. Se for falar todos os textos sobre o assunto, a gente vai até amanhã aqui e não termina eles. E como é que fica, nesse caso, essas doutrinas que estabilizam? Eles têm uma fé limitada. Eles creem espiritualizando as coisas, que a igreja vai triunfar, que vai estabelecer o reino na terra. Quando ficar tudo pronto, Jesus volta e senta no trono. Não tem isso na Bíblia. Só está na cabeça deles. Não tem na Bíblia. Tá? Isso chama-se milenismo, que detém mais de 90% do mundo cristão hoje. Tá? Vamos lá. E a paz reinará por 1000 anos. Apocalipse 19, 6. Então vi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas o quê? As bodas do Cordeiro, o casamento do noivo com a noiva, que é a igreja, cuja esposa, não mais noiva, já esposa, a si mesma já se ataviou. Está falando da segunda vinda, para estabelecer o reino na terra. 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, aonde são os galardões, pelo que é realizado aqui nesse mundo, como crente, para louvor da glória do Senhor. 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, encerrando, não existem sinais para o arrebatamento. Não tem sinais de arrebatamento na Bíblia. Porque o arrebatamento, como comecei falando, é iminente. Iminente, não tem sinal. Porém, nós estamos num mundo cheio de problemas, tensões mundiais, que estão aumentando, estão piorando, até haver um clamor por um grande líder mundial. E nessa ocasião, Satanás terá pronto o seu candidato, o anticristo. Vai acontecer tudo isso que nós vimos hoje aqui. As coisas estão ruins? Vão piorar. E vão piorar para que precise de a busca de um líder mundial. E vai vir um capacitado pelo próprio Satanás com os poderes malignos, que a Bíblia profetiza. Dois destinos. Você tem sido reagido como ovelha ou como cabrito? Como saber? As ovelhas ouvem a voz. Os cabritos não.
As ovelhas temem, os cabritos ignoram. As ovelhas são comprometidas, os cabritos podem ser até religiosos. Você. Tem dúvida? Trate com o Senhor. Não se leva esse tipo de dúvida para casa, gente. Não se leva. Oremos? Vamos ficar em pé? Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra que é viva, que transcende, Senhor, o nosso entendimento, mas o Teu Espírito nos socorre, nos ilumina, para compreendermos as verdades eternas. E que essa mesma compreensão traga fé, traga compromisso, traga crescimento, desenvoltura, que possamos ser, de fato, luz e sal e fazermos diferença nesse viver. Que possamos não nos acomodar ou ignorar as situações à nossa volta, mas que possamos viver intensamente o cristianismo seguindo os seus passos, os passos de Cristo. Assim clamamos, certos que isso é a Tua vontade e que o Senhor dará fortalecimento e sabedoria para assim vivermos. No nome de Jesus que oramos. Amém. E que o amor de Deus o Pai e a superabundante graça de Deus o Filho, o Senhor Jesus, que se faz presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando até o dia da sua vinda. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Avisos? Ensaio amanhã? Amanhã, 19 horas, o ensaio. 19 horas, quem quiser participar da parte de louvor. Os cultos, né? Domingo na meia. E à tarde tem o culto, o estudo, né? O de Hermeneuta, às 18 horas. Domingo, lá em Jesuânia, 18 horas, hermenêutica, e às 19 culto, lá na Igreja Batista. Os pedidos de orações aí para a nossa irmã Liliana, né? Liliana, estão mandando alguma coisa, Liliana? Pouco, né? Quase nada. Gente, precisa orar mais, depender mais. Vamos lá. Pode colocar pedidos na caixinha também aí atrás. É isso? É isso. Ok.